Vamos lá. Olá pessoal, meu nome é Felipe, mais uma gravação para o nosso grupo A Sua Aposentadoria Agora. A gente vai fazer o nosso segundo vídeo sobre seguros, hoje com o Bruno. Ele é corretor, né? Mas hoje eu convidei ele aqui como esposo da Karen, que é uma servidora do igual a nós, então vamos ficar aqui em família. Bruno, fica à vontade, espero que deixe tudo certo e vamos começar a falar hoje sobre os seguros mais uma vez. Legal, obrigado, Felipe. Bruno Batista, né, me apresentando. Eu sou formado em Direito, tenho uma experiência aí na área do direito empresarial. Depois de 10 anos advogando, eu resolvi ingressar na área de seguro. Isso também já tem 10 anos que aconteceu. E aí trabalhei na parte individual de seguros, com grandes empresas aí multinacionais, americanas. E depois eu acabei caminhando para a formação de times, né? Então, já vi muita coisa acontecendo na área de seguro. Posso assegurar aí para vocês que já acompanhei mais de 5.000 apólices e já formei mais de 50 corredores. Então, quero colocar minha experiência aí a favor de vocês, né, para que vocês possam tomar a melhor decisão possível. Espero atender as expectativas aqui. Às vezes eu me confundo um pouco na sopinha de letra dos seguros, tá? Mas a ideia é a gente também trabalhar bastante com exemplos aqui, Felipe, para ficar bastante didático, tá bom? É isso aí, a gente vai fazer um aulão de seguros aqui, exclusivo. Vocês agradeçam depois a Karen lá no grupo, né? Ela que jogou o Bruno na cova dos leões aqui. Na fogueira, não, mas ela adora, né? Vamos lá então para o nosso roteirinho que a gente criou aqui. Vocês estão acompanhando na tela. A gente vai falar de seguros, seguro de vida e pecúlio, a diferença principal, o seguro individual e coletivo, o individual com o famoso 769 sem 769. A hora que o Bruno for falar disso, eu coloco na tela para vocês o artigo do Código Civil. Teve uma mudança agora, né, Bruno, na lei, no final agora. Vou trazer isso para vocês também. E depois a gente vai falar da sopa de letrinhas das coberturas. Bruno, fica à vontade para a gente falar desse seguro de vida e pecúlio e eu vou te Tá, interrompendo qualquer coisa. tá bom, vamos lá. Fica à vontade também, né, Felipe, para me interromper, perguntar. Acho que é um bate-papo, né? Então, bom, vamos lá. Quando a gente fala de seguro de vida e pecúlio, geralmente acaba causando bastante confusão, né? O que que é o tal do pecúlio? O que que é o seguro de vida? Basicamente, o pecúlio, ele funciona como um seguro de vida. Só que ele, por questão legal, ele é atrelado a algum plano de previdência. Então, a grande diferença é essa: ele vai ter coberturas, né? E aí as coberturas vão depender do regulamento dele, enfim, mas ele tem que estar obrigatoriamente vinculado a uma previdência, né? Se o grupo a que ele está vinculado, se a previdência que ele está vinculada for extinto por alguma razão, pode ser uma falência ou até mesmo alguma situação que venha a extinguir esse grupo, acaba que o pecúlio interrompe por ali, ele não tem força para seguir de forma autônoma. Um seguro, ele gera uma apólice, e essa apólice ela vai continuar de forma autônoma, na grande maioria das vezes, quando a gente fala aí de seguro individual. Vou aproveitar o gancho aqui e já vou entrar nessa diferenciação, tá, Pode ir, Felipe? pode ir. Tá, então vamos lá, né? Quando a gente fala daí, agora vamos falar um pouquinho de seguro, né? Deixando o pecúlio como uma figura muito similar ao seguro, mas sempre vinculada a uma previdência, tá? Quando a gente fala de seguro, a gente tem que fazer uma diferenciação entre os tipos de seguro de vida, né? Que eu vou me ater a seguro de vida, tá? Não vou entrar em outros modelos e tipos de seguro. Mas dentro do seguro de vida, basicamente a gente tem dois grandes grupos. A gente tem o seguro de vida individual e os seguros de vida coletivos. Qual que é a diferença entre um e outro? Bom, vamos lá. Seguro de vida coletivo, geralmente, ele visa proteger uma entidade, que pode ser um grupo de previdência, né, uma entidade de previdência, é, enfim, pode ser uma empresa, né, que está resguardando ali o empregador contra alguns fatos e atos que podem acontecer ali e prejudiquem a saúde ou até mesmo a vida do empregado, né? Uhum. E o seguro coletivo, ele tem também um regulamento todo específico que vai determinar o funcionamento dentro daquele grupo. Então, o que que acontece? Normalmente, esse tipo de seguro, ele trabalha pelo regime da repartição simples, né? Que é o quê? É o dinheiro que está entrando tem que custear o dinheiro que está saindo.
qual que é o risco de você trabalhar com seguro de vida coletivo, né? Basicamente, é você estar atrelado a essa questão da repartição simples. Porque, dependendo do grau de sinistralidade que está ocorrendo dentro desse grupo fechado, né, nesse coletivo fechado, pode ser que o preço fique elevado, porque a seguradora, obrigatoriamente, pela questão autorial, ela vai precisar repassar esse custo aí para os segurados, né? Ou, se isso extrapolar, pode chegar num determinado momento que ela acabe encerrando esse grupo, né? E aí a pessoa que está ali protegida acaba perdendo essa proteção, né? Vantagens de um seguro coletivo. Normalmente, por você estar repartindo esse risco entre diversas pessoas, né, diversos perfis de pessoas, você acaba mitigando o valor inicial. Então, ele começa muito barato, geralmente, Uhum. né? O problema é que você fica sujeito às regras daquele coletivo, daquele grupo, né? Não é um seguro individual. A grande vantagem de um seguro individual é que você está tendo uma análise exclusiva do seu perfil. E aí a seguradora ela precisa prestar garantias ali para o seu perfil. Mas até mesmo dentro do seguro individual, a gente acaba tendo aí várias diferenciações. Existem vários tipos de seguro também individual, né? Eu vou tentar discorrer aqui alguns deles para vocês terem alguma ideia do que existe aí no mercado. Então, a gente fala de seguros individuais temporários, que, por exemplo, eu tenho um. Vamos imaginar a seguinte situação: eu tenho um filho que está com 2 anos e eu pretendo me proteger até que ele se forme. Vamos imaginar lá que com 25 anos ele se forma. Então, eu vou contratar um seguro por esse período. 25 anos, né? 23 anos acho difícil uma seguradora oferecer, É. mas 25 anos, vamos supor aqui. Quando eu chegar no último dia, encerra ali e acabou, né, a minha proteção. Normalmente, esses seguros, eles não são renováveis. Ele termina ali, certo? E ele tem a vantagem daí de um preço que ele é bastante atrativo, porque ele tem uma data certa para terminar. Por exemplo, se eu estou hoje com 30 anos, contratei um seguro de 25 anos, com 55 eu saí, então a seguradora já consegue estipular com bastante precisão qual que é o risco que ela está enfrentando em me proteger, né? Aí a gente tem seguros temporários, mas que são renováveis, né? Uhum. Então, e aí tem que ficar também um pouco esperto se ela é renovável indeterminadamente, eu posso ir renovando até onde eu desejar, ou se tem uma idade de saída, porque tem algumas seguradoras que colocam idade de saída, por exemplo, 70, 75, 80 anos, tá? Certo. E aí, às vezes, até quando eu era advogado, enfrentei algumas situações assim, a pessoa pagar uma vida inteira, e aí com 71, 72 anos se vê descoberto, e aí, qualquer outro seguro que ele vai contratar fica quase inviável pela questão de idade, né? Certo, certo. Bom, então, basicamente, seguros temporários é isso, né? Aqui eu estou falando para vocês principalmente das linhas principais aí, que são a questão de morte, né? Basicamente, todas as seguradoras você vai ter que contratar uma linha principal, e aí você pode contratar o que a gente chama de riders, né? Que são as proteções, as coberturas que vão de carona com a cobertura principal, tá? Tá. Tem que ficar bem ligado nisso, porque tem basicamente essas que são os riders, que daí vocês vão entender um pouco para frente aí, que são doenças graves, invalidez, uma série de coberturas que o mercado oferece, elas têm data de saída, a grande maioria delas, né? Tá. Elas não vão até o final do contrato. E aí a gente tem também uma outra categoria de seguro que é mais sofisticada, que são os seguros vitalícios, né, que a gente conhece também como whole life, né, são os seguros aí americanos e que alguns, né, também conhecem por seguros resgatáveis, né. Certo. Essa modalidade de seguro, ela acaba sendo um pouco mais abrangente em termos de cobertura. As seguradoras que operam com essa modalidade, elas acabam trazendo, né, mais riders, geralmente, para tornar o produto bastante atrativo, né? E qual que é a vantagem, qual que é a diferença de você ter aí
um seguro vitalício. O seguro vitalício, ele vai te garantir, como o próprio nome já diz, né, pela vida inteira, né, de forma vitalícia. Você vai ter um período de diferimento, então você vai pagar ele durante um período, que pode ser 10, 5, 10, 15, 20 anos, depende da seguradora, algumas até 30 anos. Só que num determinado momento você termina de pagar ele, você quita essa pólice. E aí ela passa a ter uma vigência, continua com correção monetária, enfim, sem você precisar pagar mais pela cobertura principal, que é a cobertura de morte, né? Uhum. Ou, né, e aí é que muita gente confunde, né, não é investimento, não é previdência, você pode fazer um resgate. O que que é o resgate? O resgate é a seguradora recomprando aquele título que ela te vendeu. Então vamos imaginar assim, a grosso modo aqui, tá, Felipe? Para ser bem didático, Sim, vamos imaginar que a pessoa gastou 100 mil para comprar uma pólice de 200 mil, certo? certo. Então, durante 20 anos da vida dela, ela foi pagando os prêmios mensalmente, ela terminou de pagar, ela gastou 100 mil reais. A pólice dela, né, o capital segurado caso ela venha a falecer, é 200 mil reais, certo? A seguradora, em determinado momento, pode oferecer 150 mil reais para você fazer o resgate e cancelar aquela pólice. Por quê? Por que que a seguradora faz isso? Porque ela é boazinha? Não, né? A seguradora é um negócio que objetiva lucro, né? Ela faz isso porque você vale 200, né? E ela sabe que uma hora ou outra ela Vai vai ter ter que que pagar pagar. esse valor. Não tem, Sim, né? Não inventaram nada ainda que te possibilite de fugir disso, né? Então, ela sabe que se ela te assediar com valor antes e você vier a fazer o cancelamento e o resgate, ela vai ter um lucro financeiro aí nessa operação. tá. Acaba sendo interessante porque você também tem um lucro financeiro, né? Ou recupera boa parte daquilo que você pagou ali de forma corrigida. Não Show. chega, nenhuma delas chega a ser uma aplicação financeira. É Sim, importante deixar isso bastante claro, tá? Porque às vezes muitos corretores tentam induzir dessa forma, né? Aliás, no Brasil é um dos únicos países que se pode ter ainda um ganho financeiro em cima da apólice, por conta da questão da inflacionária que a gente sim. tem aqui no Brasil. Na grande maioria dos países, você resgata 70, 80% do que você pagou e está tudo certo, porque você passou a tua vida protegida. Sim. Essa que é a grande função aí do seguro, né? Tá, deixa eu só te interromper um pouquinho, Bruno, Vamos lá. para a gente fazer uma diferenciação aqui com o pessoal. É o seguinte: o seguro existem por diversas funções, certo? Para uma função de que nós estamos falando aqui dentro do nosso contexto, de te proteger por uma aposentadoria por invalidez ou uma pensão por morte que ficou reduzida por causa da migração ou por causa da lei que fez a reforma da Previdência em 2019, então você que vai migrar, já migrou ou não vai migrar, você está enquadrado numa pensão por morte mais baixa do que você recebe, tá? A gente já fez os cálculos, quem não viu lá na primeira palestra, a gente tem no mito número 2, vocês acompanham lá para ver, eu mostro em números o quanto que é grave essa situação. Então, vai migrar, não vai migrar, não importa, isso já está em você. Então, nós temos o seguro de vida como uma ferramenta para mitigar essa situação de uma pensão por morte reduzida ou uma invalidez, uma aposentadoria por invalidez, que agora é incapacidade permanente, reduzida, ok? Neste caso, o seguro ele precisa ou pode proteger até que você acumule um patrimônio suficiente que te proteja sozinho. Então, o Bruno falou: vamos pegar lá um temporário por 25 anos. Por quê? Porque em 25 anos eu vou acumular um patrimônio que, Uhum, caso aconteça comigo alguma coisa depois desse período, eu já não preciso mais de seguro de vida, porque o próprio patrimônio me protege, ok? Agora, o seguro de vida também tem a função sucessória, né? uhum, Então eu quero deixar esse seguro de vida como herança. Eu quero gastar todo o meu patrimônio e deixo o seguro de vida. Aí você precisa levar o seguro para a vida toda ou até o final, ou conseguir uma apólice que leve você até que você tenha, né, que não tem como fugir, até chegar a data da nossa morte. Então vocês têm que decidir primeiro para que o seguro vai servir para vocês. Se exato. você não quiser levar um seguro até o final da vida, você não precisa, porque pode ser que seja só função
até você conseguir se aposentar ou até você ter um patrimônio que sustente. Deixa eu dar um Uhum. exemplo aqui para o pessoal perceber. Então, se eu tenho uma casa de 500 mil reais e ela está quitada e eu tenho mais uma casa de 500 mil reais, eu deixo essa de 500 mil, a segunda, né? Eu moro em uma e deixo a segunda lá. Se Uhum. acontecer alguma coisa comigo, eu faleci ou acontecer alguma coisa da aposentadoria, eu vendo aquela casa e esses 500 mil é o meu prêmio que vai sustentar essa diferença de valores. Então, se você já conseguiu comprar a casa de 500 mil reais, você não precisa mais da pólice de 500, certo, Bruno? Então, você Perfeito. pode trocar uma pela outra. Agora, se eu quero ter a casa, manter a casa e manter mais alguma coisa para fins sucessórios, que ele tem várias vantagens lá, aí você pode pensar para um Aham. seguro mais para frente, tá? Então, eu só estou fazendo essa pontuação aqui com o Bruno antes, para a gente não fugir lá do nosso grupo, que a gente está tentando resguardar essa primeira parte. Sim. Caso você queira a segunda, até terceira, quarta, o Bruno pode apresentar para vocês milhões de função de seguro aqui, né? Legal, legal, Felipe. Puxa, que bacana essa pontuação que você fez, né? Eu saí, disparei falando Não, mas aqui é das assim, bom demais. modalidades e tudo mais, mas é importante, né? A gente dar um passo atrás e pensar o para quê. Eu acho que cada um, né, nessa tomada de decisão é muito importante pensar realmente aonde esse seguro pode fazer diferença, porque quando você tem, né, essas situações onde que você tinha, né, um padrão de vida que estaria garantido por uma questão funcional, seja para um concurso, né, regras ali do regime próprio, e aí, de repente, né, você está fazendo uma migração, onde você vai ser muito mais semelhante com um cenário CLT ou até mesmo do empresário, que já vive isso na realidade, que busca essas proteções, né, extras, é importante pensar onde que você pode encaixar isso. E aí tem várias formas de pensar, né, Felipe? Você citou algumas aqui muito interessantes, né? Poxa, quem tem filho pequeno, Sim, né? Quem é solteiro é importante também, né? Às vezes me perguntavam assim, poxa, Bruno, mas se você consegue vender seguro de vida para quem é solteiro, não tem filhos, não tem, como que se diz aí, né? Não tem um passarinho para dar água. é, Sim, é importante porque muitas vezes essa pessoa, ele tem os pais aí numa faixa de 60, 70, 80 anos, e se acontecer algo com ele, a aposentadoria dos pais vai ficar comprometida. sim, Porque se essa pessoa ficar inválida ou ter uma doença grave que impeça de trabalhar, que tem uma queda de receita, alguém vai ter que cuidar, concorda? sim, E aí, esse alguém geralmente vão ser os pais, né, ou os parentes mais próximos ali, e essas pessoas vão ter que arcar com o custo. E aí eu pergunto assim, é justo você delegar essa questão para alguém, sendo que você poderia resolver isso com uma ferramenta muito simples e acessível, né? Vamos falar, hoje é muito acessível, tem melhorado muito essa questão de oferta de coberturas e custo também, porque o Brasil, voltando um pouquinho, tá, Felipe, se me permite, o Brasil, a gente costuma dizer que ainda engatinha em termos de seguro perto de outras nações, né? uhum, Para vocês terem uma ideia, assim, em termos de números, Estados Unidos e Japão, que são nações mais desenvolvidas nesse ponto do seguro de vida, cerca de 70 a 80% da população tem seguro de vida. No Brasil, a gente fala em 12 a 13%, mas se você tirar o coletivo, que são feitos pelas empresas, né, você cai aí para cerca de 4% da população brasileira. Então, a gente tem um índice ainda muito baixo, né, muito baixo, e né, vamos falar nessa assim, questão. e o Estado fez uma opção, né, através de uma reforma da Previdência, independente de migração ou não migração, isso já vale para todo mundo, né, de falar, eu não vou te proteger mais do jeito que eu protegia na ativa, né, Uhum. se você se aposentar ou se você morrer. Eu não vou fazer isso mais. Se for uma escolha do Estado, a gente está dentro do Estado, a gente vai participar disso. Então, cabe a você fazer alguma coisa para se proteger. Pode ser seguro de vida? Pode. Pode ser diminuir o risco das suas atividades? Pode. Pode ser cuidar da sua saúde? Pode. Acumular patrimônio? Você pode fazer diversas coisas. Mas é importante que você sente com a sua família, com quem você gosta, com quem está perto de você, porque alguém vai ter que cuidar de você. Se você ficar, né, ficar Válido. na capacidade Seja por permanente. doença ou um acidente, É, né? alguém vai ter que cuidar de você. A morte, se você não tiver ninguém, até beleza, a gente até pode pensar, mas agora na invalidez não tem muito. E essa, para mim, é a que mais pega, né, Bruno? Porque você vai estar de cama, né, lascado e sem dinheiro, digamos Você assim. deixa de ser um ativo, vira um passivo, Sim, né?
O teu custo, às vezes, que já está estabelecido, ele dispara, porque tem todas as adaptações que são necessárias aí nesse cenário, né? Enfim, medicamentos e tudo mais. E aí, com certeza, a família vai sofrer com isso. Eu posso dar um exemplo da minha casa. Eu tinha um tio, irmão do meu pai, que aos 48 anos de idade, ele teve um AVC, e desse AVC ele não voltou, ele ficou em estado vegetativo. Ele tinha dois filhos, à época, adolescentes. Os médicos deram 2 meses de vida para ele, só que quando ele voltou para casa, esses 2 meses viraram 4 anos. Uhum. A gente teve que criar um home care dentro da casa da minha avó, que com 75 anos de idade foi obrigada a recolher esse filho para dentro de casa, né? E toda a família ali, com o que podia, ia contribuindo, porque, né, isso tem alguns anos já que aconteceu, mas assim, ele não se preveniu com nada. Então ele tinha lá uma aposentadoria de um salário mínimo que a gente conseguiu pelo INSS, e aí a família precisava complementar, porque o custo dele era em média 15 mil reais por mês, com enfermeiros e tudo mais, E, né? e nós vamos falar assim, ele não se preveniu, às vezes nem porque ele não quis, é porque ele não sabia. Então cabe a nós, Falta de né, conhecimento, aqui, tá né? espalhando essa notícia, que desde 2019 a gente está correndo esse risco, então sempre que eu posso eu falo, pessoal, vai lá, toma cuidado. Não quer fazer o seguro de vida? Não tem problema, mas senta com quem você gosta, da sua família, e fala, ó, se acontecer tal coisa, isso aqui vai acontecer, pode acontecer. O risco é pequeno, mas a consequência é Sim, grave. Então o que sim. que nós vamos fazer? Aí eu não quero fazer seguro de vida, não. Então, aí o familiar vai chegar e vai ver. Beleza, você não quer, depois você veja o que você quer As fazer. consequências, É, né? Eu tinha um cliente que brincava comigo assim, não, mas se acontecer alguma coisa comigo, pelo menos eu, eu vou ter dinheiro para me virar, porque sem dinheiro é pior, né? eu falo pro Enfim, pessoal, você prefere ficar doente, né? Com dinheiro ou sem dinheiro? Então, é é, uma escolha que você pode fazer neste ponto. eu atendi um psicólogo, né, e ele falava assim, puxa, é adulto pensar em seguro de vida, né? Eu acho Uhum, que no que ele estudava, nas teses que ele desenvolvia, tem muita comparação com criança, muito adulto com, né, perfis infantis e tudo mais. E ele falava assim, o seguro de vida é uma prova que a pessoa amadureceu, porque ela se preocupa com ela e com os dela, né? Posso dizer assim. O que a gente precisa entender nessa ferramenta que é tão difundida no mundo inteiro, que é tão usual, né? Que aqui, às vezes, no Brasil, a gente ainda tem um pequeno tabu, às vezes, de falar disso, porque vai atrair morte. Não, não vai. sim. Morrer a gente vai de qualquer jeito. E a morte é só uma das coberturas, gente, por favor. Exatamente. Hoje, né, para você ter ideia, né, mais de 70% das indenizações pagas por ano nas seguradoras não estão em morte, estão nas demais coberturas, né? Puxa, até recentemente eu tinha visto alguns números assim, alarmante, né, o volume de diagnósticos de câncer em pessoas abaixo de 40 anos. É alarmante, né? Mais as doenças psicológicas agora, né? Exato. Eu paguei algumas durante a minha carreira na área do seguro, assim, emblemáticas, assim, puxa, pessoas com 30, 33 anos, 35 anos com câncer de intestino, enfim. E, puxa, você poder entregar um cheque ali, às vezes de 200, 300 mil, que a pessoa vai ter uma tranquilidade para enfrentar aquele tempo ali difícil, né? É, é fundamental, eu acho. Eu tenho 4 apólices, né? Saibam que seguro de vida você pode acumular, não é que nem seguro de carro que só pode ter uma por placa, né? É, Seguro de vida você pode acumular. Então, eu sou um grande fã dessa ferramenta. E uma das coisas que a gente tem que pensar, né, e o Felipe introduziu isso muito bem, é que o seguro de vida ele serve como uma alavancagem financeira. sim. Enquanto eu ainda financeiramente não estou preparado para arcar com nenhum ônus grave, Uhum. né? Puxa, quanto tempo vai levar para eu juntar 500 mil reais? Anos, 1 milhão de reais, talvez 15, 20 anos. Tem pessoas que não conseguem a vida inteira, né? Mas eu posso ter uma cobertura de 1 milhão de reais para deixar para o meu filho que tem 2, 3 anos. Isso me custa 100, 150, R$ 200, enfim, depende do perfil de cada seguradora, tá? Então você está alavancando. E aí vem uma outra questão também, né, Felipe? Pessoas com dinheiro, com reserva financeira, também fazem seguro de vida. E Sim. por quê? Porque às vezes você não ter o seguro de vida, uma ferramenta viável financeiramente, barata, vamos dizer assim, financeiramente, pode te custar 15, 20 anos de trabalho.
E aí, uma coisa que a gente tem que pensar é assim: será que depois que eu tiver uma doença grave, que eu passar por uma situação desgastante, eu vou ter o mesmo pique, a mesma energia para construir tudo de volta? E além disso, que a gente vê também no Brasil é um patrimônio muito imobilizado. Então, quando a pessoa vem a falecer ou acontece alguma coisa, até ela desimobilizar aquele dinheiro, é muito difícil transformar o dinheiro em líquido para você passar, pagar inventário ou até pagar um tratamento, né? Então, nós Exato. temos vários componentes aqui financeiros que a gente está falando, que não Aham, é só que o seguro vem a te dar uma possibilidade. Eu gosto de falar que eu não fico defendendo o seguro, porque você tem a possibilidade de não ter, desde que você tenha consciência do que você quer fazer. Então, a minha ideia sempre, Bruno, é o seguinte: existe isso, esse é o problema, tá? Tome consciência dele, faça alguma coisa. Até o fazer nada, que eu falo na palestra de nada consciente, é fazer alguma coisa. Então, eu sim, tenho consciente e não quero fazer nada, não tem problema. Agora, se você quer, existe esse instrumento e nós vamos espalhar que ele existe, tá? No exato. Brasil, o seguro de vida ainda é barato, em outros países é mais complicado. O nosso é barato porque ele tem que crescer, né? Uhum. Ela E está em franca expansão, né? Vamos dizer isso, assim. isso. Aham. E agora, Bruno, se a gente puder, vou voltar com você lá nos tópicos para Tá. dar alguns exemplos específicos e o dos riscos de cada um, tá? Então, eu vou falar o que eu entendi e você me diz se eu estou certo ou errado, tá? Eu acho que faltou um pouquinho a gente falar lá do 769 do artigo 769 do Código Civil. Tá, então vai lá que daí depois eu Eu vou faço a voltar só retomada nesse inteira. tópico, porque isso aí é muito importante, tá? Tá. O artigo 769 do Código Civil Deixa eu ver é se eu um consigo pôr divisor. ele aqui, peraí. Ó, Opa, sumiu a cara do Bruno. Ah, deixa eu descer aqui. O 769 tá aqui, gente, ó. Eu vou ler, daí o Bruno pode falar. O legal. segurado é obrigado a comunicar ao segurador, logo que saiba, todo incidente suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto sob pena de perder o direito à garantia se provar que silenciou de má fé, ok? Então ele pode perder o direito à garantia se ele silenciou de má fé. Esse é o 769, o famoso 769. E vamos Certo. voltar para o Bruno aí. Vai lá, Bruno. Legal. Por que que é importante falar sobre isso, tá? Porque eu posso, aqui é um chute, tá? Mas vocês que são aí do Tribunal de Justiça, vocês podem levantar isso com maior precisão. Eu acredito que em 80% das ações que existem contra a seguradora se dão por conta desse artigo. Uhum. As negativas de pagamento são por conta desse artigo, tá? Então, esse é um marco importante, porque alguns anos atrás a gente teve a entrada de algumas seguradoras que vieram de fora, né, trazendo uma política dos Estados Unidos para cá, e que tiraram essa aplicação do 769, que até então era muito comum, aliás, todas as seguradoras aqui do Brasil aplicavam, especialmente as seguradoras ligadas a banco, tá? Uhum. E como que funciona isso? Vamos imaginar o seguinte cenário, né? O Felipe me procurou e aí a gente fechou uma pólice de seguro para ele. O Felipe, desculpa, Felipe, você quer abrir a tua idade aí ou você quer inventar uma fictícia? Não, tô 38, tô tranquilo ainda. 38 anos, novo, jovem. Então, o Felipe lá com 38 anos, novo, jovem, ele contratou uma pólice de seguro e ele não reparou, mas essa pólice, ela tinha a incidência do artigo 769. Essa pólice, geralmente, ela é renovável todo ano. As apólices, né, de seguradoras que trabalham com seguros mais simples, geralmente essas ligadas É o a entidades, varejão, né? o varejo, né? Uhum. Essa que o gerente te põe lá para bater a meta no final do mês, Esse né? aí. Horrível, eu não gosto quando se trabalha dessa forma, mas é a realidade do nosso mercado. Essa aí, geralmente ela renova todo ano, né? E aí, por conta desse artigo, vamos imaginar o seguinte: o Felipe está com 38 anos, passou 2 anos, ele fez 40 anos. E com 40 anos, ele descobriu lá uma hipertensão. E ele começou a tomar a losartana, né? O médico prescreveu, ele precisou tomar e todo dia ele se medica lá com losartana. Com 42 anos, vamos imaginar que o Felipe teve um infarto. Deus o livre, bater na mesa aqui, tá? Não, é só hipotético. É só hipotético, tá, Felipe? Mas vamos imaginar que você teve lá esse infarto, certo? É, e aí, dentro daquela tua pólice, havia uma previsão de coberturas por doenças graves. Depois a gente vai entrar um pouco no mérito disso, né? Mas havia essa previsão lá de cobertura. O que que vai acontecer? O Felipe ou a família dele vai entrar em contato com o corretor lá, né? E vai falar assim: olha, o Felipe, ele teve aqui um infarto, a gente precisa acionar a pólice de seguro que ele tem.
o corretor vai falar, ok, vamos fazer isso. E aí começa a se colacionar ali, né, um rol de documentos para poder abrir esse sinistro perante a seguradora. E aí, lá no meio dos documentos, vai estar o prontuário do Felipe, tá? E no prontuário, meu amigo, ninguém mente. Uhum. Ninguém mente porque o prontuário é você com o médico e a tua saúde, né? Então ali vai aparecer que você tomava uma medicação para hipertensão, vai aparecer que você tomava um remédio, por exemplo, para depressão, né? Um ansiolítico, alguma coisa nesse sentido, tá? Por isso, depois até eu quero comentar mais sobre isso, a importância de ter uma DPS, uma declaração pessoal de saúde muito precisa, muito exata, tá? E aí, o que que vai acontecer? Vai aparecer lá que 2 anos atrás o Felipe começou a tomar losartana. E aí ele infartou, você veja que tem uma correlação. E aí a seguradora vai falar assim, Felipe, puxa, né, eu estou aqui com a sua pólice, você teria direito aqui a 150 mil reais de doenças graves, mas você esqueceu de me avisar, cara, que você passou a tomar losartana. Eu vou ter que excluir a tua cobertura. Putz, aí naquele momento, né, o corretor vai com a cara lá no chão, o Felipe vai ficar mais estressado, né, infartado ainda por cima, né? E aí se cria toda uma celeuma. E o pior, tá? Depois de infartado, a seguradora vai fazer, sabe o quê? Cancelar o teu seguro na próxima renovação. Sim. Que aí teu risco está muito alto porque você infartou. E ela não quer mais, né? E ela não te quer mais, né? Porque uma coisa é importante que vocês gravarem: o que compra seguro de vida não é dinheiro. O que compra seguro de vida é saúde. Tá, Tem deixa. que, até assim, é meio trocadilho dizer isso, né? Mas assim, ninguém faz seguro de carro batido. É a mesma coisa com a vida, né? Vamos só pontuar aqui, Bruno. Teve uma mudança na lei agora de 2024, tá? Essa lei é nova, que ela Hum. colocou o má-fé aqui. Antigamente isso aqui era bem pior, É tá? bem amplo, né? Bem Aham. amplo. E lá na lei, que é, quem quiser ver, é a lei 15040, ele Uhum. traz um artigo, se não me engano, é o 18. Eu vou ler aqui, Bruno. Só para ver que essa situação era pior e hoje está mais tranquila, tá? É relativizou, né? Isso, lá no 17 ele fala o seguinte: no seguro sobre vida e integridade física, mesmo em caso de relevante agravamento de risco, a seguradora somente poderá cobrar a diferença do prêmio. Então, teoricamente, pelo 17, ela não pode cancelar. Só que, Aham. como você está no 769 de varejo que renova ano a ano, o próximo Ela não renova. ela não renova. Ela não cancela, tá? Isso. Mas você não vai conseguir um outro seguro infartado, tá? É essa a diferença do 769 e o 100 Hum. e o 769, tá, gente? Então, Exatamente isso. a gente consegue mitigar com a lei nova a situação de não querer excluir a sua cobertura, etc. Mas o próximo seguro, você vai ficar bem comprometido. Então, Você vai quando, ficar. É. então nós temos vários tipos de seguro, né? E daí eu vou deixar o Bruno finalizar esse com 769 e 769, daí eu vou fazer um bate-pronto desde do primeiro lá pra gente ver o que, que é bom, o que, que é ruim de cada um e você decide o que, que você consegue encontrar no mercado também, porque não é fácil para todo mundo, Sim. né, Bruno? Sim. E aí, as seguradoras que excluem o 769, e hoje, cara, isso está muito bacana, porque eu consigo encontrar apólices temporárias que excluem 769, eu consigo encontrar apólices vitalícias que excluem 769, e isso antigamente não era assim, antigamente era só as vitalícias que excluíam, hoje já não, já tem um mix de produto aí que eu consigo ter essa exclusão, justamente te garantem que se houver um agravamento de risco, e mesmo que você deixe de comunicar à seguradora sobre esse agravamento de risco, você continua coberto. Não vai ter alteração de direito, não vai ter cancelamento de apólice ou agravamento de risco, né, que eu digo, vai subir ali o prêmio, vai ter uma sobretaxa em razão disso aí, tá? Pessoal, por favor, vocês fiquem sabendo que é obrigatório você comunicar. Tá tendo 769 ou Sempre não? tem que comunicar, gente, sempre tem que comunicar. É, Mas a que exclui o 769 te deixa muito mais protegido em relação a isso. sim, a repercussão do que vai acontecer a partir do seu aviso é que é diferente. Mas saibam que existe isso se o seu corretor não te informou, né? Muitos não sabem, tá? Eu já peguei vários aí na hora. Ah, não sabia que isso existia, tá? Então fiquem sabendo disso. E também já fiquem sabendo que
comunicar também não é fácil, tá? Então já tem um colega meu aí que está tentando comunicar e nem a seguradora sabe receber, quando é de varejo principalmente, que eles têm. O negócio é vender o seguro, né, Bruno? Depois para manter ele, que é coisa mais É, difícil. assim, eu posso falar assim, Felipe, eu trabalhei em seguradoras com estruturas muito grandes, né, as maiores do mundo, né, e graças a Deus esse tipo de problema a gente não enfrentava porque ela já vinha com essa estrutura, né, mas eu posso dizer que realmente, né, no mercado, assim, existe uma dificuldade até para você conseguir fazer essas comunicações, né, abrir sinistros. Tem É, gente que não consegue abrir um sinistro, sim, é difícil. né? E aí a pessoa não consegue dar entrada e saibam que tem prazo de prescrição também, é 1 ano para você Sim. né, protocolar lá o teu tua abertura de sinistro. Então tem várias situações assim que podem levar aí uma perda de direito, né? E a gente tem que ficar bastante atento, né? Então aí entra a importância de você ter um corretor, É isso que eu ia falar. O corretor né? tem que te ajudar nesse ponto, ele tem que conhecer o produto, né? E ele tem que te explicar a situação. Se você sabe, eu tô falando pessoal no grupo lá, Bruno, saiba algumas palavras técnicas do seguro e questione Tá? o corretor. Se ele não sabe, ele sabe menos que você, esse não é o Não é corretor ou corretor, né? corretora que tá do seu lado, que pode te ajudar, né? Então Sim. eu enfrentei isso aí em 2019 que teve, daí eu comecei a correr atrás do seguro. E eu, sem sombra de dúvida, 6 que eu corri atrás não sabiam que era 769, que era não sei o que, não tinha ideia do que estava acontecendo. Aí você vai correndo atrás das corretoras mais premiums, digamos assim, aí você vai começar a encontrar pessoas que têm, né, um, E que um, estudam um domínio um pouco profundamente maior. mais produtos. A gente acaba tendo uma amplitude muito grande de produtos no mercado, né? E o Brasil ainda é pequeno ainda em relação a outros mercados securitários, mas a gente pode dizer que a gente tem uma ampla cobertura. E aí cada cobertura ela vai ter suas especificidades, né, exclusões. Então é muito importante quando você vai contratar um seguro de vida, você se atentar, até linkei aqui alguns pontos, né? Você precisa se atentar. Vigência do contrato. Isso é importante. Eu tenho data de entrar, eu tenho data de sair, né? Idade máxima, né? Ou não tenho data de sair, posso continuar cliente até a hora do falecimento, ou enfim, é vitalício, eu vou quitar e posso ficar cliente. As coberturas acessórias, né, que são às vezes assistência funeral, doenças graves, diária de internação, invalidez total, parcial, né, morte acidental, são todas coberturas acessórias. Elas vão até o final do contrato ou elas vão morrer no meio do caminho, Uhum. né? Então tudo isso tudo vai também ter uma diferenciação no preço, né? Porque Lógico. às vezes a pessoa olha assim, ah, não, mas aquele seguro lá, a mesma cobertura tá R$ 300 e eu estou aqui nessa seguradora por 100. Mas às vezes é a amplitude, o tempo que ela vai te garantir que vai dar essa diferença do preço, tá? Pessoal, o Então tem que seguro ficar, não é um negócio, era para ser simples, né? Mas ele não tem é, várias pontuações que você tem que tomar conta, porque vai repercutir isso lá no preço. Eu não gosto daquela máxima de quanto mais caro, melhor, né? não é isso que eu estou Não é falando. isso, mas é que existem seguros caros que não dão a cobertura que você precisa ou não dá a função que você precisa, e Isso. existem seguros baratos que suprem algumas necessidades. Então, você vai ter que caçar, literalmente, um Mercado corretor que aí. te ajude, ou você vai ter que fazer igual eu, né? Começa a estudar sozinho. Você já pode fazer a prova da SUSEP, Ah, não, Felipe. não quero isso pra minha vida, não. Mas vamos lá. Objeto do seguro, poxa, ficar atento ao que você está contratando, quais as coberturas. Teve uma vez que eu fui visitar um dentista, e aí eu ofereci o seguro para ele, ele falou assim, não, mas Bruno, eu pago 1/3 disso e eu tenho 4 vezes mais cobertura. Eu falei, doutor, traga a tua pólice, deixa eu ler a tua pólice. E aí, quando eu fui ler a pólice dele, ele tinha um seguro, eu não vou falar o banco aqui, enfim, Seguro. mas era um seguro de vida ligado a um banco que pagava apenas indenização por acidente aeroviário, Hum, ou seja, só se caísse de avião. Ele falou assim, não, como assim? Eu falei, doutor, se você infartar e cair na tua cadeira aí, né, e vier a falecer, a sua família não vai receber R$ 1, porque esse seguro que você contratou é específico para uma queda de avião fatal.
Ele ficou indignado, É, mas assim, ele desconhecia isso. E é aí, isso aí. poxa, claro, você tem uma cobertura de 1 milhão, vai pagar R$ 35, é óbvio que a amplitude do objeto é restrita, Certo. né? Então, ficar esperto nisso, ficar esperto em riscos excluídos, gente, isso é muito importante. E aí, é, às vezes, estudar um pouco do histórico das seguradoras, tá? Seguradoras, a gente costuma dizer assim, quanto mais antiga a seguradora, mais segurança você tem. Seguradoras com 100, 150 anos, que nesse mercado é comum, tá? Você Uhum. encontrar nessa idade, significa que elas já se provaram que o cálculo dela está correto. Então, ela te dá uma garantia, uma segurança maior, né? E geralmente essas seguradoras com maior, como que eu posso dizer assim, estruturação, elas acabam assumindo situações. Por exemplo, tá lá no Código Civil que epidemia e pandemia são riscos excluídos. Ou seja, nenhuma seguradora é obrigada a pagar uma indenização em época que tem uma declaração de epidemia e pandemia. Furacão, Como aconteceu? terremoto, todas essas coisas, né? Exato, risco nuclear, terrorismo, tem uma série de exclusões, tá? E aí, eu não vou falar nomes aqui, que eu não quero fazer propaganda de nenhuma seguradora, mas tem seguradoras que olham para essa situação e bancam. Fala, os meus clientes vão receber. Uhum. Né? E eu, na época da pandemia, né, graças a Deus, consegui prestar assistência para várias famílias, né, seja ali de internamento, que foi bastante comum naquela época ali, né, quem Aham. não teve um parente internado por causa do Covid, né, seja por conta de falecimento também, tá? Então, olhar esses históricos, às vezes, é bastante importante, para você entender com que tipo de seguradora você está lidando, porque tem seguradora que, puxa, qualquer vírgula fora do contexto ali, ela já vai negar o seguro. E tem seguradora que acaba tendo um entendimento, né, um pouco mais amplo sobre isso, tá? Certo. Não tem garantia, porque vai estar na lei, É. né, e vai estar lá na condição geral essa exclusão. Mas, puxa, às vezes um histórico vale a pena olhar, né, para você ter. Isso foi bastante interessante no Brasil até em 2020, na época da pandemia, porque o fato de duas seguradoras terem anunciado que iam cobrir forçou várias outras a virem no mesmo contexto. Que Né? bom, Isso né? para o Brasil foi legal. Foi legal. Né? Franquia. Seguro de vida tem franquia, gente. Sabiam disso? Especialmente em doenças graves e internações. O que é a franquia? Né? Quando você está no teu carro lá, é muito fácil da gente entender isso, né? Puxa, bati meu carro, eu preciso pagar uma franquia, que é a parte que eu contribuo com o sinistro ali para poder ser atendido pela seguradora. No seguro de vida, geralmente não é dinheiro, mas é tempo. Né? Tem algumas seguradoras que colocam, por exemplo, em doenças graves, uma franquia de 30 dias. Você tem que ter uma sobrevida de 30 dias para poder receber doenças graves. Se você falecer antes de 30 dias, tua família vai receber só a questão da morte. Se Certo. você falecer no 35º dia, vai receber doenças graves e morte. Poxa, então isso faz uma diferença também. Às vezes Uhum. até no tratamento, porque tem seguradora que exclui a franquia, você teve um diagnóstico de câncer, no dia seguinte você dá entrada no sinistro e já está, né, correndo atrás para receber. Tem seguradora que você tem que esperar uma sobrevida de 30 dias. Franquia de internação hospitalar, geralmente 3, 4, 5 dias, para daí, a partir de então, pagar retroativamente desde o primeiro dia. Tá? Então, isso também faz diferença no preço. Né? Então, essa amplitude aí de cobertura, de franquias, é, formas de cancelamento, né? Entender se o cancelamento pode ser unilateral pela seguradora também é importante, tá? Esse é um dos maiores riscos que eu vejo para seguro coletivo. Seguro coletivo, você está ali adstrito a regras de grupo, e aí, se começar a ficar muito caro para a seguradora, né, o grau de sinistralidade, o grupo vai envelhecendo, Uhum. né? Ela pode vir e cancelar e não renovar mais esse seguro. E aí você que está lá no meio, às vezes já tem uma questão de saúde adquirida e você não consegue contratar mais um individual porque você perdeu as condições. Certo. E aí você acaba ficando sem seguro. Então, o seguro coletivo ele tem essa questão. Ele é mais barato, teoricamente, mas você está sujeito a algumas condições que não está bem na tua mão, tá? Tá. Que mais que eu posso citar aqui para vocês? E assim,
cumprir as obrigações também, né? Outra coisa importante, né? Pagar os prêmios em dia e aí verificar, porque tem seguradora que dá um período de tolerância. Tem seguradora que suspende a tua cobertura no dia seguinte. Não pagou o boleto hoje, amanhã está suspenso. Tem seguradora que é 60 dias. Tem seguradora que é 90 dias. Então, essas coisas, às vezes, por um descuido, pode acontecer. Pode. Um Né? débito automático errado lá, alguma coisa do Cartão que tipo. venceu, O meu cartão né? venceu esses dias, eu tive que refazer lá. Então tem que ficar de olho Exato. nisso aí. E aí você saber que, poxa, a seguradora ela tem uma compreensão que em 60 dias você pode trocar o cartão ali sem ter prejuízo da tua cobertura, pode fazer uma diferença grande ali na hora do sinistro. Eu tive um caso, né, que aconteceu justamente nessa questão. A pessoa estava com um atraso de 2 meses e a seguradora tolerava 90 dias. Salvou. E salvou a família, na verdade, porque ele veio a falecer. É. Né? Um Essa- rapaz jovem teve um infarto fulminante e a família, daí o que acontece? A seguradora acaba descontando o valor ali do prêmio da indenização, né? E faz o pagamento. Então, assim, essas questões aí podem ser a grande diferença, tá? Então, assim, não se atentem só para o real, né? Ali se é 100, 120, deem uma olhada nessas coisas, sim. procurem esclarecer esses pontos, porque é isso que vai fazer a grande diferença aí para a questão de coberturas, enfim, para a segurança da família, propriamente dito, né? Bom, vamos lá, vamos evoluir, Felipe, que o papo tá bom aqui. É, né? Se a gente deixar em dois falador aqui, vai embora. Então vamos lá. Então, vou recapitular, depois a gente passa para as coberturas. Então, a gente falou de seguro de vida e pecúlio. O pecúlio fica dentro de uma previdência privada. E como ele está dentro da previdência privada, teoricamente não existe pecúlio individual, são todos de grupo, certo? Sim, e ele vai estar sujeito às regras que aquela previdência de vida, de previdência ali determinar, né? O que que eu quero dizer com isso, tá? Imagina assim, Ele não é personalizável, digamos assim. Ele é exato, ele já vem pronto, isso. né? É o E aí que pode é ser que ele paga de uma vez, pode ser que ele paga mensal, isso. pode ser que ela receba da seguradora de uma vez e te pague mensal, se Tá. entendeu? Tem uma É série de questões. a par, né, que é a parcela adicional de risco que está dentro da Icatu para quem quiser migrar, que é um seguro que está que pode nos ajudar nesse momento, tá? Que eu tô falando, quem está falando lá no grupo, ela Sim. é possivelmente um pecúlio, porque ela está dentro de um plano de previdência complementar. Eu não sei se faz diferença ser privado ou complementar nesse ponto. Ela não Aham. é personalizável, tem duas coberturas só, você só coloca o valor lá e decide a cobertura. E Uhum. ela paga esse valor para como adicional dentro do valor que você receberia da Previdência, tá? Então não recebe de uma vez. Isso é importante pontuar aqui para vocês que a diferença, existem seguros que pagam mensal, existem seguros que pagam de uma vez só. Então, pelo que a gente Exato. está pegando aqui, a par, a famosa par que a gente está falando lá no grupo, ela é um pecúlio, tá? Ela não é um seguro de vida individual. E Daí, ela está dentro do regime de repartição simples. Isso é isso, importante, isso. né? Significa dizer que se as contas não fecharem, pode ser Isso. encerrado. Aí nós vamos colocar lá o individual e o coletivo. O coletivo vai ser basicamente um pecúlio, só que daí ao invés de estar ligado a uma previdência, ela está ligada a um grupo, né? Pode ser um sindicato, pode ser uma empresa, alguma coisa do tipo. Uhum. Esses seguros são normalmente mais baratos, mais fáceis de você entrar, certo? E não tem Sim, uma análise de risco individual, que é aquela do 769 que a gente estava falando. Então você foge daquele risco de ter que ficar avisando, sim. porque ela preenche É, o grupo. O problema do coletivo é que se o grupo ficar desamparado, é o grupo inteiro. Então, você não fica individual ou coletivo. É isso. tudo ou nada, no caso desse Mas, ponto. mas, assim, pode ser bastante interessante, Felipe, para pessoas que têm problemas leves de saúde, que passariam aqui nessa questão do coletivo, nesses critérios, e que já estão com uma idade um pouco mais avançada, Sim, que um seguro individual ficaria bastante sim. caro. Até nem Então, pega, nessa né? situação, vale a pena. Sim. Eu acho que Sabe? o coletivo, minha opinião, aí você vê se concorda. O coletivo é melhor que o individual com 769. O que você acha? Ah, sim, sem dúvida, sem É, dúvida. um O coletivo é melhor individual que o com individual. 769 eu não recomendo para ninguém, não. É. Esse produto eu não sei porque tem, mas. Tá, É, é para um ano, eu quero para um ano. eu falo assim, Beleza. na minha carteira eu não comercializo, eu não deixo o cliente meu comprar com o 769. Se a pessoa quiser o seguro para um ano, pode ser, tá? Vamos dizer, eu Mas tem que quero. ser muito específico, né? Algo, Enfim, é igual seguro de carro agora, né? Você consegue contratar por 30 dias, alguma coisa do tipo, pode ser que sim. entre nesse ponto. Tá. Então nós temos o coletivo e o individual.
Lá no grupo a gente já apresentou a par, que é um pecúlio, já apresentamos um seguro coletivo, ok? Uhum. E os individuais a gente não apresenta, gente, porque não tem como. São É milhões muito. de produtos aí. Você Eu só acho fica. que aí cada um tem que procurar, né? Eu até me coloco à disposição, mas enfim, conversar com o corretor, entender, deixar o corretor também entender qual que é o teu projeto de vida financeiro, porque ele pode ser como um advisor aí, né? E te auxiliar em todas essas informações aí para que você possa construir um planejamento financeiro. Porque o seguro, ele, queira ou não, ele é a fundação da casa. Aí você vai colocar teu patrimônio e até a parte de investimentos, tudo em cima. Então, você quer construir isso num castelo de areia, né? Uma fundação fraca, ou você quer colocar numa fundação um pouco mais, é, como que a gente pode falar assim, edificada, né? Mais concreta, né? Mais, mais concreta, exatamente. Então, pessoal, daí nos individuais nós vamos ter o com 769, sem 769. A lei ajudou um pouco, tá, na questão do 769, mas ainda tem esse problema da renovação que a gente falou aqui. E daí você vai ter que tentar encontrar um seguro, caso você queira um coletivo e um individual para complementar, ou só um individual, aí depende de vocês, vocês preparem. Aí não adianta querer pagar seguro de 30, 40 reais, né? Não vai encontrar. Aí É, você pode escolher o seguro temporário, que daí entra naquela questão, que é só para preencher essa lacuna até que você possa, né, acumular um patrimônio ou uma lacuna temporal ali de questão de filho, etc. Ele vai servir para isso. sim, Os temporários que podem ser renováveis ou não. E os vitalícios. Aí o vitalício você toma cuidado, a questão de falar para você que é investimento. Tá? exato. Ele vai ter Cuidar, alguma coisa lá dentro embutida, vai ser uma capitalização, alguns têm previdência junto, né? O seguro coletivo, o seguro vitalício puro, ele tem um valor. O seguro, o resgatável, né? Aí uhum, vai modificar, você vai pagar mais. E essa é a ideia que você vai resgatar no futuro. Ela é uma ideia que pode comprar. Ah, mas eu vou pagar o seguro, mas eu posso pegar de volta. Aí você tem que ver para que você quer o seguro, né, Bruno? Eu quero o seguro para é, preencher a lacuna. Então você não precisa receber de volta. A lacuna está é. preenchida. Eu, eu tenho, vou abrir um pouco a minha carteira aqui, tá, Uhum, Felipe? Eu tenho as duas modalidades, tá? Eu tenho seguro temporário renovável, tá. tá? Que eu fiz pensando na família e em uma cobertura alta, daí em caso de falecimento mesmo. Que é para a E, hora que precisa mesmo, né? exato, porque agora eu estou numa situação parecida com a do Felipe aqui, né? A Karen sabe disso aqui, a gente está com duas crianças pequenas e tudo mais, né? Então a gente Agora precisa você não se pode morrer, precaver, Bruno. né? Não, até Não, não pode não. eu Dinheiro queria, não supre tudo. mas assim, claro que tem toda a parte sentimental, eu quero viver com eles, né? E, Lógico. enfim. É, mas, assim, é justamente para esse fim, essa cobertura. E aí eu penso da seguinte forma, mas isso é muito particular meu, tá? Eu tenho algumas coberturas vitalícias que eu estou fazendo para fins sucessórios, Sim. tá? Porque o patrimônio que eu e a Karen estamos construindo, né, com bastante suor aí, é o que eu penso que eu vou utilizar na terceira idade para viver bem, para viajar, para, enfim, né, curtir um pouco a vida também, né, e aproveitar. Mas assim, eu não quero ser responsável de não deixar nada para os meus filhos. Então, esse vitalício, por não envolver inventário, por ter uma questão tributária mais facilitada, né, por enquanto, É, vamos ver por se isso enquanto. perdura no Brasil, né? Mas assim, esse vitalício é o que eu pretendo deixar especificamente para cada filho ali, já com percentual já definido e tudo mais, Eu né? vou, eu Meu vou- modo de pensar, mas assim, cada um é livre para pensar isso. eu já Dá essa faço. liberdade, Eu né? faço a sucessória via previdência, né, e investimentos. Não coloquei o seguro nessa. E para mim eu já estou avisando meus filhos desde já. Não vai ter herança para vocês não, tá? A Sim, herança que eu vou deixar é comportamental, psicológica, sim, estrutura, né, tudo mais. Aham. educacional. O resto vocês vão ter que caçar. Mas lógico, a gente deixa lá, vai ter um patrimônio ou outro, mas aí a gente faz via previdência. Então vocês podem, gente. Hoje existem inúmeros produtos N que vocês formas, podem. né? É isso. Então fiquem à vontade aí para Isso. caçar. E só lembrando, esses tipos de seguro que a gente citou aqui eles vão fechar de acordo com o que você precisa ou o que você quer. Aí você pode gastar mais, gastar menos, suprir mais, suprir menos, fiquem à vontade. Acho que fechamos, Tenha né, Bruno? todo gosto aí, né? Não, bacana. Né? Faltou, acho que eu queria deixar bem claro para vocês assim a questão da DPS, gente. Isso é muito importante. Fala que é DPS, que tem todo mundo.
É a declaração, declaração pessoal de saúde. aquela formularinho que você recebe para preencher. Isso. Aquele, tomem cuidado, gente, pelo amor de Deus, né? Que a gente ouve assim, o gerente do banco, não, peraí que eu faço para você aqui, ó. Não te pergunta nada, vai marcando tudo não, porque ele quer aprovar rápido para bater a meta dele, né? Não falando mal do gerente, pelo amor de Deus, gente, não me Tem gente confunda. boa para Várias todo pessoas lado, aí tá? casadas Tem com gente boa e gerente. gente ruim, deixa assim. Exato. Profissional bom e ruim tem em todas as Todos, áreas. todos. Então, assim, tomem um cuidado com isso, porque isso vai definir muito, né, e facilitar muito o trabalho do corretor lá na frente fazer o pagamento do seguro. Poxa, eu tive um pai, uma mãe que teve uma doença, constar isso, se for perguntado. Eu pratico um esporte radical, isso é importante. Pode ter um agravamento de risco, pode ser que a seguradora nem aceite teu risco, mas eu te garanto, é melhor levar um não antes do que pagar a vida inteira e levar um não É. depois. Ou se você Né? começou a praticar o esporte depois, também informe. Exato, informe, porque daí cai naquela situação do 769 lá, Sim. né? Mas contrate um seguro com exclusão do 769, que daí não vai ter mudança de preço, não vai ter nada. Outra coisa que vocês têm que ver também, prêmio nivelado e prêmio com alteração de valores, né? Pela questão da idade. Isso muda bastante também. Tem segurador que trabalha com prêmio nivelado, você já paga desde o início um valor X e vai ter só correção monetária. Tem seguradora que trabalha com uma tábua de valores ali, onde você completou 40 anos, sobe X, 45, sobe, né? Então, olhe essa planilha antes, porque normalmente, né, se você não tomar esse cuidado, pode ser que com 60 anos você não tenha mais fôlego financeiro para pagar essa Pra pólice, pagar. E aí, né? lembrando, se você quiser levar até 60, daí depende do tipo de produto que você quer. Tem gente que Você prefere pode matar pegar antes. um que tem a tábua porque ele sabe que com 40, 45 ele vai ter patrimônio e ele vai parar. Então ele não liga para isso. É isso que vocês têm que usar de estratégia, né, Bruno? É isso, exatamente. É isso, né, Felipe? Não sei se você quer matar mais algum ponto. Não. Acho que a gente pode fazer as coberturas. Aí, antes de você começar a falar delas, eu só vou fazer um adendo aqui para vocês em relação à nossa situação, né? Depois da reforma de 2019. Então, a pensão por morte piorou bastante. Vocês podem ver o quanto piorou lá na outra palestra que a gente fala, palestra principal do grupo. Então você precisa, se quiser cobrir ela via seguro, uma por morte. Olhem lá a cobertura de morte, que pode ser acidental ou natural. Tem uns que coloca só acidental, então preste atenção nisso, o Bruno vai falar. A outra é a invalidez, que é a incapacidade permanente. A incapacidade parcial, gente, ela não te aposenta. Você consegue fazer readequação, então não tem necessidade assim de você correr atrás do seguro. A diferença principal é a invalidez por doença. A invalidez por doença, ela pode te levar à aposentadoria e é difícil você cobrir ela via seguro. A aposentadoria, a invalidez por doença, não é toda doença que você consegue cobrir pelo seguro e, inclusive, delas, algumas te levam à aposentadoria. Nesse caso, eu acho que é o caso mais grave da nossa desproteção aí via seguro, no caso da aposentadoria por invalidez por doença. Então, o Bruno vai passar para vocês as coberturas. Não são todas, é uma sopa de letrinhas. Eu separei aqui a morte, a IPA, a IFPD, a LPD, as doenças graves. Isso. E daí a gente vai dar um enfoque principal nas doenças e ver se a gente acha alguma solução. Vai lá, Bruno. Tá. Então vamos lá, né? Então, morte, né? Morte, eu acho que basicamente né, tem que ficar ligado quando for contratar para saber se cobre todos os tipos de morte. Né? O interessante é você contratar uma cobertura que a gente chama no mercado de seguros de MQC, que é morte de qualquer natureza. Isso. Tá? Por quê? Para você fugir daquela situação do meu cliente lá que só tinha uma morte por acidente de avião, né? E, enfim, você A está natural também. É comum não ter, né, Bruno? né? Então, assim, morte natural também procurem observar no seguro que vocês vão contratar se existe carência. Tem algumas seguradoras que colocam carência, e essa carência às vezes pode chegar a 2 anos. Ou seja, você não pode morrer em 2 anos. É Segura. absurdo, de forma natural, tá? Basicamente, todas as seguradoras excluem morte acidental. Então, morte acidental aconteceu imprevisto, né? Sei lá, foi atravessar a rua, o ônibus pegou ali e tal. Isso está coberto. Agora, morte natural, fiquem espertos porque tem seguradora que coloca carência, tá? Tá. Essa é a minha dica. E o acidente, só toma cuidado com os acidentes naturais, daí por causa da lei, né?
Aí entra naquela questão que você falou das exclusões, né? Os terremotos, alagamentos, isso aí vai estar em quase em todas, né? Vai. Mas, como eu disse, tem seguradoras que passam por cima disso e Uhum. pagam, tá? Mas tá na lei. Existe. Enfim, existe, né? Aí a gente, né, vai falar aqui acho que a primeira que eu vou falar aqui, invalidez permanente total por acidente, tá? Normalmente, o que que as seguradoras consideram? Quando você perde a função de dois membros, perda de função das pernas, ou perdi a função das duas mãos, né, dos dois braços, enfim, né, eu tive uma paralisação e eu não consigo. Ah, é uma coisa importante, gente, não pode ser temporário. Tem que ser uma condição em que um médico ateste que é irreversível, Tá, tá? Se tiver chance de de voltar. reverter a situação, a seguradora, a grande maioria das seguradoras não paga, Eu acho que o tá? problema nosso principal, Bruno, é você ser aposentado. Se você continua na ativa, você teoricamente consegue ir levando a vida financeira mesmo com o problema. Agora, o problema é quando você é Uhum. aposentado na marra lá, ó, deu a aposentadoria por mais não dá pra você trabalhar mais, nem que você queira, vai se aposentar. Aham. E o seguro não te cobre. Esse é o medo, né? Tá. Então, assim, invalidez permanente total por acidente é isso, tá? A grande maioria delas vai pedir, vai ter que ter laudo, vai ter que ter essa questão da permanência, né? Não pode ser uma coisa reversível e tudo mais. Algumas consideram algumas situações, por exemplo, como eu quebrei a vértebra aqui, né? Tive uma restrição de pescoço, e tal. Enfim, tem algumas variáveis, mas basicamente é aquela situação onde você fica inválido e vai precisar de uma cadeira de roda, uma situação um pouco mais grave nesse sentido, tá? Tá. Aí a gente vai para a invalidez também permanente, só que a parcial Uhum. por acidente, tá? São as milhões de situações que podem acontecer, por exemplo, num acidente de carro, você ter um perfuramento de uma vista, perder uma das audições, perder o poder de pinça das mãos, que para alguns profissionais isso é essencial, né? Imagina lá um cirurgião, enfim, né? É, perder o movimento de um braço. Imagina você trabalha no tribunal, você digita muito e de repente você perde, né, a capacidade de digitação. Isso pode ser uma situação complicada, né? Perder o movimento de uma das pernas, ter um encurtamento muito severo. E aqui a gente tem dois tipos de seguradora, basicamente. As que trabalham com a majorada. Majorada é assim, você recebe o valor que está lá no capital segurado. Então, eu contratei uma cobertura de R$ 500 mil para invalidez parcial. Aí você recebe esse valor cheio. Geralmente são menos situações que ela cobre, 12, 13 situações, tá? E aí você tem também, né, aquela outra que é uma tabela que vai fatiando teu a gente brinca que é É, a tabela do açougueiro, né? é. E aí você vai receber um percentual para cada tipo de invalidez conforme a gravidade. Quanto mais grave essa invalidez, maior esse percentual e já vai estar descrito lá numa tabela. Essa geralmente, né, ela amplia o volume ali de cobertura, tá? Então, validez, basicamente isso. Você tem morte acidental, puxa, eu pulei, né? Fui para invalidez, mas tinha que ter falado de morte acidental. Morte, né, é importante ter lá a MQC, mas você pode ter uma situação de morte acidental também adicional. O que que é isso, né? Puxa, uma coisa é o cara ficar doente 6 meses, um ano, a família já está se preparando, sabe o que vai acontecer. Outra coisa é você ir para uma comarca, eu vou falar comarca porque vocês são do tribunal, né? Uma comarca do interior, na volta bate o carro e você não volta para casa. O impacto disso na tua família é muito maior. Fala até do impacto sentimental e tudo mais, o Uhum. tempo que a tua família vai levar de luto é maior, tá? Então, existe essa questão da cobertura de morte acidental justamente para suprir, né, esse impacto maior, tá? É dobrado normalmente, né? Pode ser dobrado, mas pode ter seguradora que não é. Você escolhe um valor livre, a Tá, partir de 100 mil, por exemplo, tá. entendeu? E geralmente é uma cobertura barata. Às vezes Sim. vale a pena pôr, É, sabe? a morte e a incapacidade normalmente são tranquilas, né? As outras começam a Isso. pegar. Exato. Aí a gente vai para IFPD, né? Que é a invalidez funcional permanente, né, por doença. Essa aqui, ela é bastante restrita, né? A grande maioria das seguradoras trabalha com a perda de autonomia. Ou seja, eu não sou mais capaz de realizar as
funções básicas do dia a dia sozinho. Eu preciso da ajuda de um terceiro. Eu não consigo mais. E geralmente tem que ser acumulativa, tá? Uhum. Não consigo mais me alimentar sozinho, fazer minha higiene pessoal sozinho, me locomover, enfim. E aí você vai somar essas situações para configurar. É uma das mais difíceis de configurar, eu falo para vocês, tá? Sim. Eu acho que, puta, nesses 10 anos aí eu vi um pagamento dessa, até hoje, É. tá? E aí começa a pegar o que eu estava falando, né? A gente pode se aposentar por uma doença e ela não tirou a sua A sua autonomia. funcionalidade, né? Então, a autonomia. Exato. Tá, Aham. mas essa a gente consegue encontrar e também não é cara, digamos assim, para Não, colocar no não é seguro. uma cobertura muito cara, Isso. né? Agora, essa Aí, aí que é a raridade, vai lá. isso, invalidez laborativa permanente total por doença. Essa é a que te afasta do trabalho, né? Da atividade que você está exercendo naquele momento, tá? Teoricamente, é essa que salvaria a nossa parte. Teoricamente é essa. Não é uma cobertura simples de achar no mercado, Uhum. né? Ela tem um preço mais elevado, geralmente. Puxa, eu não estou citando nomes de seguradora aqui, né? Mas depois, quem quiser me procurar ali, eu falo Procura ele quais lá que que ele fala. tem, né? Mas, enfim, aqui geralmente também está atrelado a uma questão de aposentadoria pelo INSS. Uhum. Tá? Então, o INSS teria que dizer também dar a convalidação dele que você está inválido funcionalmente ali para aquela questão laborativa. Mas isso é o que nós queremos, né? Quando o Paraná Previdência, ou no caso o tribunal lá, nos INSS é aposentar, o órgão competente, tá? isso. Pode ser. Então, se a invalidez vier por acidente, a gente tem tranquilo. Se vier por doença, a gente tem esse vácuo no seguro. Se a gente conseguir achar um seguro bom com ILPD, a gente supre toda, teoricamente, toda não, né? Porque sempre existe um jeito, Sempre tem é, alguma exclusão, né? mas Aham. ficaria nesse. Então, essa aí, gente, é a cereja do bolo se a gente conseguir encontrar, mas prepara o bolso. É, ela não é barata. Uma alternativa para ela, mas que também não é barata, tá, Felipe? Que daí vocês têm que avaliar muito bem se faz sentido. É o DIT, né? Que é a diária de invalidez temporária. O Né? temporário para nós não faz Não muita. faz muito sentido porque você continuaria recebendo, mas ela te paga assim por questão de afastamento do trabalho. Mas é que você não vai estar aposentado, né? Então, para nós não faz diferença que isso, no caso Você do continua tribunal, recebendo, né? a gente consegue receber da ativa, né? Tá. Então, Então, beleza. Não, mas só para dizer que existe uma existe. temporária também para essa Essa aí é bom situação, para você passar para família que é dentista, né? Que é médico, que é profissional advogado. autônomo. Enfim. A pessoa geralmente ficou 10 ou 15 dias afastado do trabalho, ali ela passa a receber o valor de uma diária, É o que eu tá? falo pro meu irmão. Meu irmão é psicólogo. Se ele tá doente, ele não consegue trabalhar. Se ele não trabalha, ele não recebe dinheiro. Então, Aham. né? É nesses pontos que a DIT vem para salvar, né? Exato. Mas não é uma cobertura barata, Não não. é, não. Essa é das mais caras. É uma das mais caras. Exato. E daí a outra que eu separei aqui É doenças foi graves, né? doenças graves. Doenças graves a gente tem muita coisa no mercado, tá? Tem de 3 doenças até 32 doenças, que é o rol mais completo, É bom a tá? gente pontuar, né, Bruno, que as doenças graves não é uma cobertura que você vai pegar e vai abandonar as outras. É que você teve Exato. algum diagnóstico e você vai usar ela para tratamento, né, para alguma coisa. Isso. Então você. Isso que você falou é bastante importante, Felipe. Tem várias coberturas, riders, e especialmente essa aqui, ó, a IFPD. Eu falar para você, eu nem gostava de vender ela. Sabe por quê? Porque quando incide isso aqui, cancela o seguro. Cancela a outra, né? Entendeu? E, puxa, às vezes o cara tem 100 mil nessa aqui e 1 milhão de morte, aí ele cancela o seguro dele por causa de 100 mil, e aí na frente acontece alguma fatalidade, vem a falecer, a família deixa de receber aquele 1 milhão que ele tinha de cobertura, tá? Agora, tem várias coberturas, né, nesse sentido de que são acompanhantes aí da principal, né, que são riders, pegam carona, que ela vai pagar independente do cancelamento. Então, não vai cancelar o teu seguro, Sim. tá? Eu tive um caso interessante sobre isso. Eu tive um cliente meu que teve câncer, né, era um nódulozinho que apareceu lá no rim dele, e, e eu fui descobrir, na verdade, depois, porque aconteceu de ficar inadimplente, eu liguei para ele, nunca ficava inadimplente, a pólice dele, e aí, eu, pô, tá tudo bem e tal, né? E ele falou assim, pô, Bruno, agora tá tudo bem, cara. Eu falei, como assim agora tá tudo bem? O que aconteceu? Não, cara, pô, enfrentei uma barra, tive câncer e tal. E aí eu falei, pô, me explica direito isso, você tem cobertura disso, como que você não me ligou, cara?
E aí, sabe qual que foi a explicação dele, Felipe? Hum. Ele falou assim, Bruno, eu fiquei com medo de cancelar meu seguro, porque eu fiquei mais preocupado de se eu morrer, como é que meu filho ia ficar. É a questão do 769 lá que a gente fala, né? Exato, daí eu falei assim, não, né, Ricardo, o nome dele, eu falei, não, Ricardo, você tem direito a receber essa cobertura e o seu seguro não vai ser cancelado, você vai manter o teu seguro, porque a característica do seguro que ele tinha era essa. Então, doenças graves, né, assim, eu considero que você tem que ter hoje, porque é uma das melhores coberturas no meu ponto de vista, sabe? Câncer, AVC, infarto, é, tem algumas que cobrem trombose, revascularização, é, né, da parte aqui da cardíaca, né? É, Alzheimer, Parkinson. Puxa, tem hoje tantas doenças que são cobertas, ela, né? Esclerose múltipla, que são muito graves e que a gente sabe que o impacto financeiro na família é muito grande, que Sim. você pode ter essa cobertura, né? E essa cobertura aqui não é uma das coberturas mais baratas, mas, puxa, ela é muito barata quando você precisa. Então é isso que eu ia falar. Tá? É uma cobertura que ela vai pesar bastante na hora de você pagar, tá? E daí você tem que decidir mais uma vez aquilo que você quer. Se você já tem um patrimônio, uma reserva de emergência, um dinheiro guardado e você está disposto a usar esse dinheiro para caso ele tenha uma eventualidade, aí você pode Tá? até pensar em deixar ela de fora. Agora, se você quer usar uma forma assim, que a gente até fala de alavancagem na desgraça, né? Aconteceu uma desgraça, aí você Deus- usa aquele momento para poder procurar um médico melhor, um medicamento, Exato. um tratamento, daí você pode fazer uso disso daí. Ah, eu É, tenho eu, aqui para mim e para minha esposa, a gente tem. Não é um grande valor, mas a gente já está ajustado mas nessa ajuda, situação. né? O que eu vejo é assim, sabe, Felipe? É, às vezes a gente tem o plano de saúde, tem gente que falava assim, não, Bruno, não preciso dessa cobertura porque eu tenho plano de saúde. Né? O plano de saúde é bacana, a gente tem que ter mesmo, né? Dependendo do SUS, só não tem como. Eu sei que no tribunal vocês têm, né, uma boa linha aí, né, de plano de saúde, mas assim, o plano de saúde, muitas vezes ele vai te jogar numa fila, ele vai te jogar num tratamento mais simples, Sim, e às vezes, num momento como esse, você precisa de um especialista, de um neurocirurgião mais renomado, de um oncologista mais renomado, e o tempo que talvez você teria que esperar no plano de saúde, você não vai ter. sim, E aí a cobertura do seguro pode fazer bastante diferença. É uma das que mais paga hoje em dia, tá? sim. É uma das que mais paga. E assim, boas seguradoras têm uma amplitude muito grande de cobertura por doenças graves, Aí né? eu vou falar aqui para vocês uma questão do meu seguro. Então, eu tenho um temporário, só que para doenças graves ele não consegue chegar a 25 anos. É de 5 anos. Então, isso deve ser É, uma prática do mercado, né, Bruno? Então, sim, ela pode ter uma sim. trava aí de tempo menor, é justamente por causa do nosso jeito de viver. Hoje em dia tem muitas dessas doenças, né? Riscos, né? A grande maioria das seguradoras trabalham com 5 anos nessa Uhum. cobertura. Só que a grande maioria também renova automático uma vez, Sim, então você estaria ali protegido por 10 anos, e aí depois disso, é importante dizer também que o valor muda. A cada 5 anos ela sim. vai pegar uma faixa etária nova aí, né? É. O teu risco vai se agravando, ela vai também corrigindo esses valores, tá? Então isso é importante. Mas é isso, né? Não Bom, tem muito segredo. então, Essa é uma das linhas também que tem que ficar bastante esperto com franquia. franquia, a lista das doenças, né? Então, você tem que Isso, observar bem isso daí. exclusões. Dá um exemplo mínimo para vocês aqui, tá? Que eu já vivi na prática. Tem seguradora que coloca lá, por exemplo, câncer de tireoide, que o nódulo tem que ter mais de 1 centímetro. E Uhum. outra seguradora que não coloca essa especificação. Uma paga, a outra não, É, né? essa eu Então tive. ali o câncer lá tem 4 níveis, né? Uhum. Geralmente elas vão pagar a partir do nível 2 para esse tipo de câncer de tireoide, por exemplo. Mas uma determina que tem que ter mais de 1 centímetro e a outra não. Isso aí pode fazer total diferença na hora de receber. Se você fosse falar pra Karen hoje, você faria o quê? Fora os seguros que ela já tem, que ela gosta de seguro, né? A Karen gosta, a Karen, ela tem mais apólice que eu, tá? É, então. Assim, Pegando eu a hoje, pessoa que não tem pra- nada, tá lisa. levando a consideração de vocês, tá? Funcionários públicos, né? E que estão fazendo essa migração, considerando esse cenário, né? É, pelo custo-benefício, eu recomendaria a questão do seguro individual renovável.
Tá. temporário, não vitalício. Vitalício para quem pensar em sucessão, né, Coberturas enfim, mais altas, né? Mais. coberturas mais altas, tá? Mas assim, a gente consegue hoje ter uma grande amplitude de coberturas dentro dos temporários renováveis. Uhum. Você fica sem aquele limitador de ter que sair em determinada data, né? Porque pode ser que hoje é uma situação, mas você imaginou, daqui 25 anos eu vou ter o valor para me sustentar e não ter depender de seguro. Tá, mas vai que não. É, tem que fazer o plano e seguir o plano, pô. Você entendeu? Né? Então, essa modalidade, e eu acredito assim que a gente tem boas seguradoras no Brasil operando com essa modalidade, né, com exclusão de 769, com tabela de requadramento etário ok, que não vai te expurgar do plano lá no Uhum. final, você entendeu? E que você consegue ter ali uma amplitude de cobertura que, poxa, pode deixar você e a tua família bastante tranquilo num preço acessível. Tá. Né? O preço acessível que eu estou falando assim, gente, menos de R$ 500 por mês, E tá? essa combinação de um pecúlio, um coletivo mais um individual forma bem, né? Que você consegue. Forma bem. Forma bem, porque daí você consegue mitigar o risco de eventualmente o grupo ser extinto Uhum. e você ficar sem nada, né? E Você também você pode ter diversifica, né? Diversifica em. isso. Vamos imaginar assim, ó, Felipe, pô, tem R$ 300 para gastar em seguro por mês. Ah, eu estou gastando R$ 100 aqui com o coletivo e com o outro ali, o pecúlio, né? Pô, me sobrou R$ 200 para comprar, contratar um individual. Cara, hoje no mercado, claro, dependendo da idade, né, gente? Vamos ser bem sinceros Da aqui, condição de saúde também. e da condição de saúde, você consegue contratar ótimas coberturas. Às vezes chegando próximo a 1 milhão aí, num seguro individual, tá? Então, beleza. Brunão, fala. Deixa eu ver se eu consigo pôr seu telefone aqui. Deixa eu ver. Se não, você pode ir falando ele aí, se eu não Tá, conseguir. legal. Para quem quiser entender um pouquinho mais, bater um papo aí, eu estou à disposição, né? A gente agenda, né? A agenda é corrida aqui, mas a gente agenda, dá um jeito. Também tem profissionais que trabalham comigo nessa questão da corretora de confiança minha, que trabalham comigo há anos, que eu posso também indicar aqui para atendê-los. E o contato pode fazer por WhatsApp, por telefone, enfim, é o 41 99167 41 99167 4645. 4645. Isso, 41 99167 4645. exato. Eu estou em Curitiba, né? Enfim, mas hoje o vídeo aí nos aproxima de qualquer lugar aí do Paraná, né? Então eu sei que tem funcionários do tribunal aí espalhados pelo Paraná inteiro. Estou à disposição. Tá, consegui colocar ali na tela, vai ficar gravado para quem quiser falar com você. Muito obrigado pela sua disponibilidade. A gente vai passar um pouquinho do tempo que você falou. A gente não sabe falar, sabe falar pouco. Foi um prazer e a gente vai conversando, beleza? Obrigado, Felipe. Obrigado pela oportunidade. Espero ter atendido aí as Oh, expectativas. foi um aulão de seguro, isso aí custa caro, hein? Um abraço, um Um abraço. abraço, E tchau, boa tchau. sorte aí para todo mundo. Estudem, né? Essa transição que vocês estão passando aí é bastante importante aí para vocês planejarem aí o futuro, né? E as aposentadorias. Até mais. Um abraço, tchau, tchau.